Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como desenhar um segmento de tamanho raiz quadrada de x. Primeiro eu vou mostrar como é que se faz e depois eu justifico o processo. Aqui eu tenho um segmento de tamanho x. Alinhado com ele, eu tenho um segmento de tamanho 1. Esse segmento de tamanho 1 mais x serve de diâmetro para uma circunferência. Ali no ponto de contato entre os dois segmentos que eu tinha lá no início, eu levanto uma perpendicular que vai bater lá na circunferência. Esse segmento na perpendicular tem tamanho raiz quadrada de x. Bom, por que é que vale isso daí? Para a demonstração, tem que saber o seguinte. Se você tem um triângulo inscrito em uma circunferência, de tal maneira que um de seus lados é diâmetro dessa circunferência, então esse triângulo é retângulo. Tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E tem que saber semelhança de triângulos. Se dois triângulos possuem os mesmos ângulos internos, eu posso fazer assim, por exemplo. O lado A grande está para o lado A pequeno, assim como o lado B grande está para o lado B pequeno. A demonstração é assim. Eu tenho um segmento de tamanho 1 mais x. Eu procuro o ponto médio desse segmento, que é esse daqui, e traço a circunferência que tem por raio a metade desse tamanho aqui. Ou seja, esse 1 mais x serviu de diâmetro para essa circunferência. Ali no ponto de contato, entre o segmento vermelho e o azul, eu levanto esta perpendicular verde. Com isso, eu tenho 3 pontos de intersecção. Um aqui, outro aqui e outro aqui. E eu traço o triângulo que passa por esses pontos aí. Esse triângulo foi construído de tal maneira que um de seus lados é diâmetro da circunferência. Então, ele é um triângulo retângulo. Chamei de alfa e beta os outros ângulos dele. Vale, então, que alfa mais beta mais 90 graus, isso dá 180 graus, a soma dos ângulos internos desse triângulo. Essa figura eu vou enxergar de outra maneira, como sendo composta por 2 triângulos. O verde e o preto. Olhando para o triângulo verde, seus ângulos internos, alfa, alfa, 90 graus, 90 graus. Então, o outro ali tem que ser o beta, porque a soma fecha 180. Olhando o triângulo preto, eu tenho beta, 90 graus. Então, aquele outro ângulo tem que ser o alfa, porque essa soma também fecha 180 graus. Aqui estão os triângulos, na mesma posição em que aparecem aqui. Isso aqui vale 1. Isso aqui é o x. O segmento verde aparece aqui
Eu vou chamá-lo de H. E aqui também. Eu só tenho que cuidar a maneira com a qual eu faço a semelhança. Vou olhar este aqui. Você nota que eu tenho o ângulo de 90 graus e o alfa, H. Então, ali no outro, eu vou pegar o ângulo de 90 graus e o alfa, corresponde ao x. Aqui eu tenho o beta e o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o beta e o ângulo de 90 graus. É aquele que vale H. Multiplicando o cruzado, H vezes H, H ao quadrado. 1 vezes x dá x. Esse x é uma medida, então só me interessa a raiz quadrada positiva. E aí está. Esse tamanho H aqui, aquele tamanho verde, é a raiz quadrada de x. De fato, vale essa construção aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.